Olá, uma alegria estar aqui. Hoje vou falar sobre as artes manuais ou as vozes têxteis na antiguidade e na contemporaneidade. Ao longo da minha fala, vocês entenderão por que eu falo vozes têxteis. Fiz uns slides para apresentar e para que vocês possam visualizar algumas imagens que eu trouxe. Bom, essa fala, ela faz parte dos estudos que eu venho desenvolvendo, das pesquisas ao longo dos últimos anos. Eu trabalho tanto o teatro grego antigo, como eu trabalho as artes manuais têxteis, né? Essas que são feitas de fios, como a tecelagem, como bordado, que são as duas que eu vou trazer aqui. Então, aqui tem meu contato para que vocês possam me mandar alguma mensagem, perguntar alguma coisa, eu olho meu e-mail diariamente. A gente vai começar o percurso pela antiguidade e eu elegi a tecelagem, porque a tecelagem era a arte manual por excelência da época, a arte manual ligada às mulheres, os afazeres domésticos. Também porque as mulheres teciam suas próprias vestes, né? Então, não havia roupas para se comprar. A gente produzia, né? A gente produzia a nossa própria veste. Para isso, para falar sobre a tecelagem, quando a gente estuda a literatura grega antiga, a gente vê a tecelagem muito presente, né? Tanto falando sobre o trabalho em si, como ela sendo usada como fala para as mulheres. E é disso que nós vamos tratar agora. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a literatura grega antiga, falar que ela se dividia em época, em lírica e dramática, poesia épica, poesia lírica, poesia dramática, tudo é poesia, porque tudo é escrito em versos. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o texto em grego, vocês vão ver que os textos estão em versos. Bom, na época a gente tem as epopeias, né? Só lembrando que essa divisão aqui, ela está muito resumida, ela é muito maior que isso, pesquisem. Bom, a gente tem as epopeias de Homero e Hesíodo. Homero é muito conhecido, né? A Ilíada, a Odisseia, quem não leu já assistiu alguma coisa a respeito. A gente tem Hesíodo com a Teogonia, os Trabalhos e os Dias. Né? Na lírica, a gente tem muitos autores, mas eu selecionei 3 para trazer aqui: Arquíloco, Alceu e Safo. Safo é a única mulher, entre tantos homens, pelo menos a única que nos chegou, né? E na dramática a gente tem uma divisão entre tragédia e comédia. Na tragédia eu trouxe o trio que se destaca, que é Sófocles, Ésquilo e Eurípides. De Sófocles eu posso citar Antígona, de Ésquilo os persas e de Eurípides Medeia, mas são muitas peças. Felizmente, né, nos chegaram muitas peças, nos restaram. Na comédia a gente também teria um trio, que é Euclides, Cratino e Aristófanes, mas, infelizmente, diferente da tríade trágica, nessa tríade de Euclides e Cratino a gente só tem fragmentos de textos, a gente não tem nenhuma peça completa. Mas de Aristófanes a gente tem, né? Ele deve ter escrito cerca de 40 peças, é o que se estima, e chegaram 11 completas para nós, o que é muita coisa. E é exatamente esse autor que eu venho estudando ao longo dos últimos anos. Então, eu trouxe aqui um trecho, né? Eu vou apresentar 2 trechos, na verdade, da Lisístrata, que é uma peça da Aristófanes. Lisístrata é o nome da protagonista, que quer dizer libera a tropa. Ela vai comandar um grupo de mulheres, aqui vocês vão ver, né, numa empreitada contra a guerra. Ela quer a paz. Né? Então, aqui a gente traz a voz da tecelagem na antiguidade. O argumento da peça é o seguinte: em Atenas, no ano 401 antes da Era Comum, Lisístrata, um ateniense, planeja e lidera uma singular manifestação. Mulheres de toda a Grécia fazem, contra a então vigente Guerra do Peloponeso, uma greve de sexo, complementado pela tomada da Acrópole, onde ficava o tesouro da cidade, atingindo assim também os homens mais idosos, encarregados de sua administração. Então, essa greve não só atinge os seus maridos, né, que a ideia é trazer os maridos da guerra para casa, e ela também atinge os idosos, que era quem cuidava da administração e do tesouro da cidade. Aqui o primeiro trecho é uma fala entre o conselheiro, a Lisístrata está tomando a Acrópole, né, ela está invadindo a Acrópole com as mulheres, e há uma discussão entre o conselheiro e ela. Como vós, então, sereis capazes de reter tanta desordem nas cidades e nela por fim? De modo muito simples. Como? Mostra. Como um fio, quando está embaraçado como este, tomando, puxando confusos deste lado e daquele outro, assim também esta guerra acabaremos, se nos deixarem desembaraçando pelos embaixadores deste lado e daquele outro.
das lãs, dos fios e dos fusos, negócios terríveis para dormir cessar, que tolas. E se houvesse algum bom senso em vós, das nossas lãs administrareis todas as coisas. Então, qual é a trama de Lisístrata, né? Essa trama tanto pode se relacionar à tecelagem como a ideia dela. A ideia dela é o quê? Que as mulheres também têm o direito de intervir nessa guerra. Essa guerra que não se acaba, né? Que já dura tantos anos, então elas querem intervir, elas querem trazer a paz. Quem estuda Aristóteles vê que o Aristóteles está sempre em busca da paz, arranjando soluções para que a guerra finde, que venha a paz, né? Então, o fim da guerra, elas querem, que é igual o retorno dos esposos aos lares. Cuidar da casa, que é igual a governar o patrimônio público, elas mostram o quê? Se a gente administra tão bem a casa, a gente pode administrar tão bem essa cidade. Então, vamos tomar essa cidade para que a gente reine a paz aqui, que reine a ordem, a organização. Né? Então, e elas comparam a administração da cidade ao ofício da tecelagem, que é o que elas sabem muito bem, elas dominam. Né? Então, trabalhar esses fios, desembaraçar os problemas, assim como elas fazem com os fios, é o que elas querem mostrar, que dominando o ofício da tecelagem, elas dominam o ofício da administração da cidade. O outro trecho é o discurso da Lisístrata. Primeiro seria preciso, ela vai dizer como ela vai administrar a cidade. Primeiro seria preciso, como uma lã bruta em um banho, lavar a gordura da cidade, sobre um leito expulsar sobre golpes de varos pelos ruins e abandonar os duros. E estes que se amontoam e formam tufo sobre os carros, cardá-los um a um e arrancar-lhes as cabeças. Em seguida, cardar em um cesto a boa vontade comum, todos misturando, os metecos, algum estrangeiro que seja vosso amigo, e por Zeus, as cidades, quantas dessas terras são colônias, distinguir que elas são para nós, como novelos caídos ao chão, cada um por si. Em seguida, o fio de todos estes tendo tomado, trazê-los aqui e reuni-los em um todo, e depois de formar um novelo grande, dele então confeccionar uma manta para o povo. Então, no discurso da Lisístrata, né, quando ela fala do tratamento da lã, essa limpeza, essa lavagem, esse tirar as cabeças, né, às vezes o povo confunde isso com tirania, mas quem já lavou uma lã sabe o que é esse tirar as cabeças, né, que é um pedacinho mais durinho, que a gente não desembaraçou, infelizmente a gente tem que descartar. Então, a cidade seria comparada a esse novelo de lã que vai ser criado depois de todo esse processo de limpeza, de fiação, de união, né, entre as cidades. Os maus políticos seriam esses pelos ruins, duros, que ou eles são tratados ou eles são retirados, se eles forem muito resistentes. O bem comum é essa manta para o povo, e aí nesse momento, né, dessa criação da manta para o povo, a gente também tem aqui uma dimensão política e patriótica, porque a patrona de Atenas é a deusa Atena, ou Atena para alguns, né, que é Palas Atena. E essa construção do manto, na verdade, ela faz parte de um festival em homenagem à deusa, onde as mulheres de vários locais se reúnem, sempre em prol da paz, da união entre os povos, e elas tecem um manto para a deusa Atena. Né? Então, aqui também há essa representação do que significa, né, unir as pessoas, construir esse manto em união, e ao mesmo tempo a Atena ela é a patrona da tecelagem, né? Então você também homenageia a Atena na hora que você cria esse manto. E aí a gente vem para a contemporaneidade, né? A gente vai falar agora sobre o bordado. Eu sei que há muitos tipos de bordado, né? Infinitos, mas eu elegi aqui as arpilheiras, né? Primeiro porque eu quero estar aqui no Brasil, a gente quer falar sobre um movimento que acontece aqui no Brasil, e a gente faz um percurso também pela América do Sul. Né? A gente vai começar pelo Chile, então a voz do bordado na contemporaneidade, como eu falei, a gente elegeu a arpilheira. O que é a arpilheira? É uma técnica têxtil provinda de uma antiga tradição popular, iniciada por um grupo de bordadeiros da Isla Negra, localizado no litoral central chileno. Então, ele começa no Chile, mas ele se espalha, né? Ao mesmo tempo que havia esse movimento aqui das arpilheiras na América do Sul, havia na América do Norte o quilting, né, que é bem parecido também, é outro movimento, mas a gente vai ficar aqui na América do Sul.
Então, a folclorista Violeta Parra ajudou a difundir esta arte e afirmava que as mulheres arpilheiras, e aí é o que nos interessa, bordavam que não podia ser dito em palavras. Então, o que elas não conseguiam falar, vocês vão entender por quê, elas viviam numa ditadura, elas bordavam, né? A Violeta Parra, ela teve a experiência de produzir arpilheiras, ela teve contato com essas mulheres, logo depois ela adoeceu, uma doença longa, e ela produziu muitas arpilheiras. Essas arpilheiras foram expostas e foi quando ela conseguiu divulgar esse trabalho, né? Vocês podem ver isso online no Museu Violeta Parra, as arpilheiras produzidas por ela e também em algumas entrevistas no YouTube, onde ela fala sobre as arpilheiras. Então, no Chile, durante a ditadura militar, que durou de 1973 a 1990, muitas mulheres chilenas denunciaram enfrentar a ditadura por meio das arpilheiras, quebrando o código de silêncio imposto. Não pode falar? Pois vamos bordar. Então, essas obras hoje são testemunho vivo e presente, uma contribuição à memória histórica do Chile. Claro que elas foram perseguidas, né? Elas foram tidas como subversivas, mas o trabalho não parou. Vale dizer que isso foi iniciado por uma igreja, não lembro agora qual, e que a ideia era dar um trabalho, um meio dessas mulheres sobreviverem, né? Só que isso, enquanto aconteciam essas oficinas, aconteciam também as conversas, aconteciam as denúncias, e elas acabaram indo para o bordado. Então, ao invés de bordar flores e bichinhos, elas começaram a bordar o que estava acontecendo no país. E essa mesma igreja, ela fazia com que essas arpilheiras chegassem, saíssem do Chile e fossem para outros países, né? Você vê que essa arpilheira aqui, ela é adquirida na Suíça. Quando a arpilheira sai do Chile e chega nos outros cantos, as pessoas começam a ver o que está acontecendo no Chile, né? Então, o nome da arpilheira aqui, temos que viver trancados, que ela vai denunciar a forma como elas vivem, né? Cada casinha dessa, cada portinha ela abre, infelizmente eu não achei essa foto, e mostra o que tem aí dentro, né? Então a gente tem um acampamento em São Jerônimo, ali tem um banheiro, comedor infantil, né? Aí diz que falta-me, né? O esposo, que falta ameaça me esposo, né? A falta que o esposo dela faz, porque ela está fazendo tudo sozinha, as mulheres estão sozinhas. Então, na parte de trás da arpilheira, né, aqui tem um detalhe do verso, a gente tem um bilhete. Muitas arpilheiras, elas iam com um bolsinho, e dentro desse bolsinho ia o bilhete contando a história, contando o que elas estavam passando. Essa foi uma forma que as mulheres conseguiram para divulgar o que estava acontecendo no Chile, né? A ditadura que elas estavam submetidas, todo o sofrimento. Muitos dos retalhos utilizados nas arpilheiras eram de vestimentas das pessoas desaparecidas, né? Então também há essa questão simbólica, afetiva ali, que vai junto da arpilheira. E aí a gente chega ao Brasil. A gente tem as arpilheiras brasileiras aqui, que também fazem denúncias, né? Elas fazem parte do Coletivo Nacional de Mulheres do MAB, que foi criado em 2013, e essas mulheres fazem parte do movimento dos atingidos por barragem. Esse movimento, claro, tem homens, mulheres, crianças, né? Todo mundo está lá, que são essas pessoas que são retiradas dos seus locais pela mineração, pela criação de hidrelétricas e tantas outras coisas que mexem com a sua vida, né? Então, inspiradas nas chilenas, as brasileiras têm usado seus painéis bordados para denunciar as violações sofridas, perda de moradia, assalto, agressão, estupro, gravidez indesejada em adolescentes, falta de água, de energia e de alimentos. Porque o que acontece? Além delas perderem seu local de vida, cada construção dessa, ela traz um monte de homens para aquele local. E imagina a miséria misturada com esse monte de homens sozinhos nesse local. O que vai terminar? Vai terminar em prostituição, infelizmente, né? Em troca de sexo por alimento. Então, há muitas questões sofridas envolvidas. É uma perda de tudo, é uma perda do seu próprio corpo.
Eu trouxe algumas arpilheiras para a gente ver, né? E aqui tem com as mulheres denunciando barragem não, rios vivos, terra por terra, energia para quem? A água resiste, né? Então, assim, essa pergunta, energia para quem? Na hora que uma hidrelétrica é construída, não se engane, a energia não vai para o local, a energia vai para longe. Você vê os postes ali, ó, levando energia para longe de lá. Elas pagam energia caríssima, gerada por um manancial que pertencia a elas, né? Muitas vezes um rio, que é retirado dali, é uma comunidade ribeirinha que subsiste do rio, e de repente esse rio, elas não têm mais acesso, porque essa água é transposta, né? A transposição de águas é um grande problema na atualidade. Né? Então, essa arpilheira se chama Mulheres Atingidas em Defesa da Vida, e ela foi feita pelo coletivo de mulheres atingidas de Santa Catarina. Aqui também uma denúncia, o Não Agarabi e Panambi, também são grandes construções que vão destruir, né? Então, são mulheres, as autoras, mulheres ameaçadas no município de Alecrim, Rio Grande do Sul. E elas representam suas casas, elas representam o rio que corre ali com os peixinhos vivos, que daqui a pouco não vai mais existir, né? Porque, como eu falei antes, a energia não fica no local, a água não fica no local, né? Elas são transpostas, elas são levadas para longe. Então, a vida fica mais difícil, mais cara, principalmente para a comunidade ribeirinha. E aqui uma arpilheira muito forte, né, que ela mostra ali o tio Sam ligado a uma televisão, manipulando as pessoas, e ao mesmo tempo a televisãozinha agro é pop, agro é tudo, né? Então é assim, é a alimentação do agronegócio em detrimento da agricultura familiar. Não se iludam, o agronegócio não nos alimenta, o agronegócio é exportado. O que nos alimenta é a agricultura familiar, é ela que tem que ser incentivada nesse país. Infelizmente, poucos governantes enxergam isso, né? A gente tem tido algumas mudanças, muito lentamente, podia ser melhor, mas essa é uma luta constante. Então, aqui elas mostram as árvores cortadas, transformadas em moedinhas, né? O caminhão ali cheio de moedinhas, a rodovia que é criada para poder levar essa madeira para fora, né? As pessoas perdendo tudo, os peixinhos riscados da água, quer dizer, mortos, né? A água do rio vai para onde? Vai bem para longe ali, para outros locais, né? Ela sai daquela comunidade. Então, é a briga de sempre, né? É a água retirada de um local para levar para outro. Então, como é que elas vão plantar, como é que elas vão viver, né? Então, é privatização das águas da natureza. As autoras são mulheres atingidas pelos projetos de PCH, que quer dizer Pequena Central Hidrelétrica, na região oeste da Bahia. É um grande problema dessa região. E aqui eu tenho o reassentamento Novo Lagamar. As autoras são as mulheres atingidas do reassentamento Lagamar, numa cidade chamada Jaguaretama, aqui no Ceará. Essa história me toca muito, porque ela se passa aqui no Ceará, né? E essa cidade, ela virou água, né? Esse assentamento que se chamava Lagamar, ele virou água completamente. Nessa transposição de águas, vamos dizer que a cidade estava no caminho, o assentamento estava no caminho e ele foi levado pela água, né? Então, todas essas mulheres perderam suas moradias, suas memórias, né? Porque, gente, não é só casa, né? A gente tem uma ligação de memória ali, muitas gerações estão ali, sei lá, é a terceira, quarta geração naquele local, então tem toda uma construção de memórias ali que são perdidas. E o que acontece? Muitas vezes o marido fica desempregado, o marido vira alcoólatra, o marido vai embora e a mulher fica ali sozinha, sobrevivendo, cuidando dos filhos, né? Inclusive, houve uma seca muito grande aqui no Ceará e as águas baixaram e apareceu a torre da igrejinha desse assentamento submerso. E as pessoas se emocionaram muito, né? Porque era a terra delas que deixou de existir, né? E aqui, por fim, para encerrar essa fala, eu trouxe o lema das mulheres, do Coletivo Nacional de Mulheres do MAB, que é Mulheres, Água e Energia não são mercadoria. Então, brevemente, acho que eu consegui mostrar como a tecelagem e o bordado funcionam como vozes têxteis, né?
como essas duas artes são usadas para falar o que se não consegue falar por palavras. Aí, novamente, meu contato, podem mandar e-mail. Muito obrigada.